programa de hoje fala sobre as ações do Ministério Público de Minas Gerais, como na resolução de conflitos, nas áreas de meio ambiente, de combate ao crime organizado, preservação do patrimônio e outras, com expansão dos serviços e do quadro de pessoal. Nosso entrevistado hoje é o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, no cargo pelo 4º mandato, tendo chefiado a instituição em 2 biênios, entre 2005 e 2008, e agora por mais 2, de 2020 a 2024. Participa desta entrevista comigo o jornalista e escritor Carlos Lindenberg, que em 58 anos de profissão já trabalhou em diversos veículos da imprensa mineira e nacional e atualmente é comentarista político de rádio, TV, jornal e revista. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, Lindenberg. Prazer é meu. Procurador, obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no estúdio, para participar agora de uma outra entrevista com essa companhia boa do meu colega jornalista aqui. Bom, eu vou começar perguntando sobre o trabalho que o Ministério Público de Minas tem feito por meio do Compor, que é o Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica. Ele foi lançado esse ano, junto com o programa Compondo em maio. Conta pra gente como é que é esse programa. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, por presente que me dá aqui, ter meu conterrâneo aqui do norte de Minas, Carlos Lindenberg, nessa entrevista, que é um dos maiores jornalistas do país. Uma inteligência rara e uma perspicácia política acima da média. O Ministério Público, depois da Lei da Ação Civil Pública, em 85, ele exerceu um papel fundamental na República, sobretudo após a Constituição, para tirar das letras da lei a efetividade do direito constitucional, dos direitos fundamentais. E, nesse período aí de pouco mais de 30 anos, cumpriu uma missão muito importante. Nós chegamos num ponto que os caminhos devem ser outros. A zona de conflito trouxe alguma coisa positiva, era preciso afirmar os direitos que constavam na Constituição, mas os caminhos mostram que a ação civil pública, sobretudo, e a ação penal devem ser usadas em último lugar. Primeiro, que devemos caminhar em busca de soluções. A população cansou de ações, cansou de notícias, ela quer resultados. E esse caminho da autocomposição, que veio, sobretudo ali no começo dos anos 90, com a Lei da Ação Civil Pública, com os termos de ajustamento de conduta muito famosos, os TACs, eles foram acrescentados com outros métodos alternativos de soluções de conflitos às ações judiciais, que o próprio Poder Judiciário descobriu e criou seus sejusques. E o Ministério Público de Minas sai na frente no sentido de ter um órgão robusto de composição de conflito para estimular, inclusive, os promotores no estado inteiro, os procuradores, de buscar soluções através da negociação, da conciliação, da mediação e das práticas restaurativas. E nesse ano e pouco que o Compor funciona, já resolveu situações absolutamente impensáveis, como os 3 hospitais regionais de Lafayette, de Juiz de Fora e de Divinópolis, que estavam parados. Tem um exemplo maior, o termo de ajustamento de conduta das verbas da saúde, que estavam atrasadas há anos, e com sofrimento das pessoas e dos municípios, que o Ministério Público resolveu com o governo do Estado. Aí é importante a participação e a orientação do governador Romeu Zema, a sua equipe, sem precisar de propor uma ação, quase 7 bilhões de reais. Hoje os municípios recebem em dia a verba antiga e a nova. E o processo não tem mais de 100 páginas. Então, nós sabemos que as partes, às vezes, querem conversar e falta o espaço. E o espaço do Ministério Público, além de ser um espaço de solução e de conversação, de negociação e mediação, também traz segurança jurídica, porque fazendo um acordo com o Ministério Público, uma ação popular pode surgir, mas sem muita força.
Então, me parece esse é o caminho, com os acordos de não persecução civil, não persecução penal, que são instrumentos novos que foram trazidos pela legislação. O Ministério Público está saindo da zona de conflito, às vezes desnecessária, para soluções de grandes problemas que interessam à população. E esse programa do Compondo em Maio vai estimular mais ainda essas... O programa Compondo em Maio nós fomos buscar um mês do ano, para concentrar naquele período, em todo o Estado, essa política de autocomposição. Então, os promotores tiraram dos armários, das gavetas, e as partes procuraram o Ministério Público para negociar. O governador Milton Campos dizia: onde tem um chão limpo, as pessoas de bem podem conversar. Se você coloca na mesa o empreendedor, o Estado, o Ministério Público, a comunidade, e fecha um acordo, nós vamos aí trazer uma pacificação, uma segurança jurídica para o empreendedor, para o administrador público também, que fica às vezes receoso de fazer acordos lá no próprio Estado ou município, e com o Ministério Público participando, ele já sabe que fez o certo. Então, isso traz uma tranquilidade para o Estado, e Minas está dando exemplo, né? Esse Compor já é um projeto premiado. No primeiro ano, ganhou o primeiro lugar nacional, na melhor prática do Brasil. Então, nós estamos no caminho certo, e acho que as ações judiciais devem ser colocadas para um segundo momento. Inclusive, há uma incompreensão no Estado sobre a Lei Marra de Lama, que fixou um prazo para as empresas descomissionarem as barragens, que era 25 de fevereiro deste ano, e chegamos lá no final, algumas empresas tinham cumprido, outras não. Qual que é a ação que é reclamada do Ministério Público? Fechar. Só que você fechar, possivelmente aquela barragem de rejeitos vai ficar lá naquele estado. Vem uma chuva e leva. Então, aliás, foi no ano passado. Então, o Ministério Público estudou uma fórmula que não houvesse uma anistia. As empresas tentaram uma anistia na Assembleia, não conseguiram. Foram para o Poder Judiciário, nós trabalhamos firmes lá, não conseguiram, e tiveram que sentar à mesa do Ministério Público. Então, fizemos um termo de compromisso sem nenhuma ação judicial, aliás, vários termos de compromisso sem uma ação judicial, agora com prazos rígidos, com acompanhamento. Mas isso não saiu impune. As empresas, no conjunto, estão pagando cerca de 450 milhões, como se fosse uma multa pelo dano moral coletivo de não ter cumprido a lei. E as pessoas acham que houve uma anistia. Não houve anistia. E o Ministério Público fez tudo isso sem precisar propor uma ação judicial. Então, agora as empresas estão descomissionando, porque não é um processo simples você chegar e descomissionar, assim, porque pode gerar um impacto, um dano de todo tamanho. Então, o Ministério Público está cumprindo isso, e pode observar que nesse período que nós assinamos os termos de ajustamento de conduta até aqui, não houve problemas. Tem até notícias de risco 1, 2 e 3, mas o Ministério Público hoje tem um sistema de acompanhamento aqui no Ministério Público, e nós estamos trabalhando junto com os órgãos ambientais, tanto os federais quanto estaduais, para esperar que essa bomba relógio definitivamente apague do nosso Estado. E temos que lembrar que esse é um problema histórico de Minas Gerais, não é um problema de hoje. Então, nós estamos corrigindo, agora tem que ter inteligência. Não adianta ir no oba-oba, que o problema pode se tornar maior. Lindenberg. Então, doutor Jarbas, aí, pelo visto aqui, tem muito pouco a perguntar, viu? Mas, de qualquer forma, doutor Jarbas, eu queria que o senhor traduzisse em uma linguagem mais popular, até para os nossos telespectadores aqui, o que significa tudo isso? Significa que nós temos alguns caminhos a seguir quando chega um problema na mesa do Ministério Público. Uma que nós usamos durante 30 anos são as ações judiciais, que são importantes, que devem ser usadas, eu vejo com reservas hoje, deixar para ir ao judiciário só questões que nós não conseguimos resolver, que nós fracassamos. Aí vamos ao Poder Judiciário para o juiz dizer A, B ou C. O outro caminho é sentar e conversar, achar a solução. Muitas vezes os problemas estão na nossa frente e nós caminhamos num caminho do conflito que não vai resolver o problema, vai aumentar o conflito e nós não vamos resolver. Eu vou dar um exemplo da nossa Janaúba. O prefeito veio aqui, o prefeito Zé Aparecido,
trouxe um problema de uma avenida lá, Avenida Ecológica, que passa no centro da cidade, que a obra foi interrompida por desvios há alguns anos passados. E a avenida está lá, inacabada, gerando problemas para a cidade, no coração de Janaúba. Ele veio aqui, pediu uma ajuda. Eu fiquei pensando, vamos levar para o Compor, sem muita esperança, sem muita esperança. Não é que eles resolveram? O Estado queria concluir a obra, só que o atual governo ficava com receio de tentar fazer a obra e depois ser contaminado pelos problemas passados. Então, conseguimos fazer um desenho, sem ação judicial, sem nada, está solucionado agora, só faltam os recursos para terminar a Avenida Ecológica, é importante para a cidade. Então, o que quer dizer? Poderia entrar com ação? Poderia. Ia resolver? Dificilmente. E no judiciário, o resultado é A, B ou C. Aqui não, você tem um espaço mais fácil de buscar uma solução. Fechou o acordo, vai ser cumprido. É um espaço de negociação. De negociação, isso. Tá certo. Isso é uma mudança de cultura. Hoje, por exemplo, os prefeitos têm outra visão do Ministério Público. Por quê? Nós estamos conversando. Acabou aquela coisa, vamos mandar para a Procuradoria de Crimes de Prefeitos. Não, vamos resolver. É desvio de dinheiro? Aí não tem conversa. Sim. Agora, é problema que nós podemos resolver? É de interpretação? Vamos sentar e conversar. Eu criei aqui o Compor Constitucional, que já está funcionando. O primeiro acordo foi com a Prefeitura, coincidentemente, de Pirapora, no norte de Minas. Nós tínhamos aqui as representações sobre inconstitucionalidade das leis, estaduais ou municipais. O que acontecia? O Ministério Público propunha ação ao Judiciário, o desembargador, o tribunal daria uma liminar ou não, isso chegava com impacto enorme na cidade. O que a gente faz agora? Chama o prefeito, chama a Câmara, chama o governador, chama a Assembleia, fala, olha, a sua lei é inconstitucional, isso aqui são as decisões do Supremo Tribunal Federal, nós vamos entrar com ação, essa lei vai cair. O que você precisa para revogar essa lei ou modificar essa lei e fazer uma constitucional? Eu preciso de 90 dias, então propõe. Nós deixamos o judiciário só para questões que não têm outra alternativa e nós solucionamos. E aí o prefeito pergunta, mas o que eu tenho que fazer? Eu falei, nossa ação está pronta, aqui está o pedido, você leva lá, resolve. Ele resolve, acabou essa zona de conflito. Então, nós estamos buscando atuar dessa forma e deixando, quando não tiver jeito, a via judicial, que é sempre o último recurso que nós temos. Claro. Doutor Jarbas, na área de combate ao crime organizado, o MPMG lançou neste ano o GAECiber, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos, e também o Núcleo de Combate aos Crimes Praticados contra as Corporações, que é o NUCORP. Como é que atuam essas unidades? Olha, o combate ao crime, sobretudo organizado, dificilmente haverá composição. Então, nós temos que ser aí firmes mesmo, usar todos os mecanismos de investigação e as vias judiciais. E nós estamos chegando à conclusão, não só no Brasil, que os crimes serão cometidos via cibernética, crimes de internet. Tudo, inclusive a montagem de crimes, as quadrilhas, organizações criminosas. Então, nós precisamos investir nisso. Eu criei esse órgão de crimes cibernéticos quando eu fui procurador-geral a primeira vez em 2005, 2006. Hoje é o núcleo de todas as investigações. Eu estive no Ministério Público de Miami, a conclusão deles é que assim, 70% dos crimes são cometidos via utilização de mecanismos de internet. Então, eles estão já deslocando as suas equipes para crimes de internet. Então, nós criamos aqui o GAECiber, que é o GAECO de Crimes Cibernéticos, que funcionará junto com o outro GAECO, o tradicional, e as demais estruturas do Ministério Público. Então, nós sabemos que os crimes eles serão cada vez mais realizados via combinações na internet. Então, no Ministério Público está acima já nesse caminho. O NUCORP, Lindenberg, é outra novidade aqui de Minas Gerais, que a sua instalação dentro do GAECO, da UCC aqui de Minas, teve a presença do governador, do setor produtivo. E o que o setor produtivo reclama? Diz que o Ministério Público fiscaliza muito o setor produtivo, tem suas equipes contra o setor produtivo, mas quando o setor produtivo é vítima, o Ministério Público não faz nada. Então, nós criamos um núcleo de crimes corporativos
especializados. Isso vai permitir que o Ministério Público receba as demandas, já chegaram várias aqui, de crimes praticados contra a empresa. Por exemplo, um diretor que sai, leva toda a memória com ele e depois utiliza essa memória contra a empresa. Isso é um exemplo, porque esse caso eu acompanhei porque eu pessoalmente recebi a representação. Então, o Ministério Público também vai estar ao lado das empresas. O presidente da FIENG esteve no dia aqui, o presidente da CNI e o presidente da Fiesp, que é mineiro, Josué Alencar, quer que nós levemos essa nossa experiência para apresentar na Fiesp agora, no mês de julho. Então, o que acontece? O Ministério Público tem que parar de preconceitos, de achar que empresário é bandido, que prefeito é bandido. Não, bandidos podem ser empresários, bandidos podem ser prefeitos, mas as pessoas em tese têm que ser vistas como parte legítimas. Então, o Ministério Público, que combate os crimes praticados pelas empresas, também agora combaterá os crimes praticados contra empresas. Então, o Ministério Público chega num grau de maturidade para cumprir o seu papel. Bom, a gente está falando de crimes cibernéticos, o que a gente mais tem visto é fake news, né? Olha, o procurador sabe disso, está bem informado sobre isso. O que tem de fake news, né, para todo lado, né, e às vezes até de forma irreversível, porque você acaba manchando a vida, a honra de pessoas, né? Eu gostaria que o procurador Jarbas Soares escrevesse um pouco mais sobre isso. O que é que está acontecendo nessa área de fake news? E como é que o senhor lida com isso? Olha, a fake news é uma realidade. Me perguntam sempre assim, qual a diferença de que quando você foi procurador-geral da outra vez, 12 anos depois eu volto, qual que é a diferença? Eu falo, olha só, duas coisas. Uma é que eu estou mais experiente e consigo entender o que vai acontecer. Pelo menos aqui dentro do Ministério Público, eu praticamente sei o que vai acontecer até o final de 2024, quando termina o meu quarto mandato. Agora, o que mudou mesmo foi o WhatsApp, a rede social. Então, eram coisas que nós não lidávamos naquela época. Hoje, o governador, eu nunca falei com o governador no telefone fixo. Isso era impensável há 12 anos passados. O presidente da Assembleia nunca falei no telefone fixo e mesmo o Tribunal de Justiça, ministro do Supremo, do STJ, Procurador-Geral da República. Então, hoje, esses meios estão aí. E eles permitem uma difusão de notícias muito rápidas. E nós, às vezes, não conseguimos dissolver o que foi lançado. Nós temos aqui o Ministério Público que tem que combater a fake news. Esse PL da fake news, até agora, não se chegou no mundo um consenso como tratar esses fatos sem impedir a liberdade de pensamento e expressão. Então, é preciso equilibrar. Eu já disse no Dia Mundial da Liberdade de Expressão que eu mesmo posso sofrer de fake news, mas vou defender sempre a liberdade de expressão. Agora, quanto maior a liberdade, tem que ser maior a responsabilidade. Você não pode escrever o que quiser. Tem fake news feitas por pessoas despreparadas, mas também, às vezes, tem matérias jornalísticas também que são verdadeiras fake news. Então, isso caminha como as nuvens cinzentas de poluição. Elas entram na atmosfera e não voltam mais. Pode se recompor? Pode. Um direito de resposta pode ter? Vocês são jornalistas, sabem que não tem a mesma força da notícia. Então, nós temos que procurar entender e conviver com esse mundo de transformação. Uma hora vai equilibrar, mas no momento a humanidade não conseguiu encontrar a forma correta. Os regimes autoritários já têm sua forma, mas nós vamos viver sempre na democracia e vamos cuidar da liberdade de expressão. Aqui nós criamos o Observatório da Democracia no Ministério Público exatamente para proteger a notícia, a informação, proteger a nossa democracia. Eu tenho buscado tornar o Ministério Público mais popular, correndo todos os riscos possíveis, porque nós temos que mostrar à sociedade que o promotor é empregado dela.
ele não é o chefe dela, é empregado. O procurador-geral é empregado do povo. Então, as portas da Procuradoria estarão sempre abertas a todas as pessoas, todas as correntes, recebo todos os partidos, converso com todos, sem nenhum preconceito. Então, isso também causa um certo frisson. Então, nós precisamos saber, quem está no cargo público, dessa expressão como procurador-geral do Ministério Público de Minas Gerais, sabe que ele corre o risco de ser mal interpretado. E, às vezes, há interesses inconfessáveis por trás. Então, nós temos que saber lidar sem perder a calma, entendendo que isso faz parte, mas também adotando as providências eventualmente necessárias. Ok, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a entrevista. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com o TVMP Entrevista, hoje ouvindo o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, e na companhia do meu colega jornalista Carlos Lindenberg. A palavra é sua. Não, eu só queria entender um pouco essa questão em que o senhor foi vítima aí das fake news, né? Nós temos que saber lidar com isso, saber que nós estamos conscientes do que estamos fazendo as coisas certas e entender que isso faz parte da vida. A imagem acaba sendo atingida porque há incompreensões de lado a lado, mas eu acho que com o passar do tempo a verdade prevalece e os detratores que ficarão para a história, como Joaquim Silvério dos Reis e Judas. Doutor Jarbas, o MPMG tem promovido ações e programas para expandir sua atuação pelo interior do estado, tem feito interações nos outros estados do Brasil, no exterior e com atuação em Brasília. Eu queria que o senhor falasse sobre esse movimento. Em Minas Gerais, o Ministério Público se aproximando dos poderes, da sociedade, em todos os sentidos. Nós estamos presentes com os atingidos, com as comunidades que mais precisam. Então, todos os órgãos nossos têm funcionado assim e eu tenho dado todo o apoio, incentivado que os colegas cheguem para conversar. Lindenberg, até uma crítica a nós, porque nós nos aproximamos dos prefeitos. Por que acontecia? Os prefeitos eram vistos aqui como bandidos, inclusive no passado tinha a Procuradoria de Crimes de Prefeitos. Chegava o processo para despachar, você encaminhava a Procuradoria de Crimes de Prefeitos, você já estava condenando o prefeito. Então nós estamos mostrando esse compor para as comunidades, já rodei quase todo o estado, como espécie de caixeiro viajante. Olha, tem esse caminho aqui também. Então até isso está sendo criticado, né? Como se isso fosse ruim. Prefeitas e prefeitos, por exemplo, são as pessoas que são os legítimos representantes daquela comunidade. Quem o elegeu foram as pessoas que os conhecem. Então, nós fizemos essa ampliação, estamos convivendo, estamos participando, os nossos congressos e eventos com a participação das comunidades locais, acadêmicas. O caminho que eu vejo é que o Ministério Público sair dessa linha de questionamento que estava até agora para uma mudança de patamar. De outro lado, em Brasília, nós temos também acompanhado todos os nossos assuntos lá. Nós hoje temos um escritório em Brasília para acompanhar todos os nossos assuntos e desde que eu assumi, nós não tomamos uma liminar contra o Ministério Público. Segundo, nós estamos, de todo o país, o Ministério Público está tendo mais sucesso em Brasília com os nossos recursos. Assinamos com a presidente do Superior Tribunal de Justiça um convênio de cooperação exatamente para nós levarmos para o Superior Tribunal de Justiça só as causas que realmente têm relevância e que podem ser vencidas lá. Aqui em Minas Gerais nós temos um relacionamento ótimo com todos os poderes, resguardada a independência e a autonomia de cada um, mas um diálogo. Veja só, nós aprovamos uma suplementação na Assembleia Legislativa, Lindenberg, sem eu precisar de conversar com um deputado, nem com o presidente. Sabe por quê? Porque eles sabem que aqui nós vamos aplicar o dinheiro bem e a nossa relação é de respeito. Toda vez que a Assembleia traz um problema para nós vamos buscar resolver.
Então, isso que eu acho que é o Ministério Público republicano, independente, autônomo, que faz o seu papel, mas dialoga e busca soluções. E nós ampliamos as nossas relações para outros países com a criação da Secretaria de Assuntos Internacionais. Eu fui agora aos Estados Unidos, no Ministério Público de Miami, depois na OEA e também no Ministério da Justiça, que é uma espécie do Ministério Público Federal de lá, que é uma confusão entre Executivo e Legislativo e Ministério Público lá. Eu fui recebido pelo Vice-Procurador-Geral da República e todos os assuntos que eu levei para ele estão sendo resolvidos. Então, na verdade, que a nossa instituição é um Estado, nós temos um Estado muito importante na geopolítica do Estado, do Brasil. Nós conseguimos chegar, o que faltava? Chegar, conversar. Fomos no Banco Mundial, todos os assuntos que nós levamos lá, nós avançamos. Então, o que nós precisávamos fazer é exatamente abrir o Ministério Público para essas melhores parcerias. E hoje nós conseguimos prender um criminoso condenado aqui nos Estados Unidos sem precisar da burocracia que era antes. Basta acessar o Ministério Público de lá e a pessoa é deportada para o nosso país. Doutor Jarbas, e sobre a estrutura de pessoal? Hoje ela é adequada para o tamanho do Ministério Público, para as suas funções, há previsão de ampliação? Olha, o Ministério Público, Laura, é uma instituição em construção, sempre será. Nós fomos criados como se fosse um apêndice dentro do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, que era a mãe, e nós tínhamos um quartinho na casa do Poder Judiciário. Depois da Constituição, o Ministério Público tomou outra dimensão, nós temos já sedes próprias, temos a estrutura própria, hoje nós temos a família Ministério Público, deve ser em torno de 5.000 pessoas. Então, o Ministério Público está investindo nessas estruturas de pessoal, inclusive, porque as instituições vivem de pessoas, processos e pessoas. E o Ministério Público, na verdade, é um prestador de serviço. Então, nós vamos estar sempre investindo. Agora, o orçamento está no teto e os gastos nossos estão no teto. Então, o Ministério Público tem que ali melhorar seus processos para dar conta do serviço. Se eu falar isso para todos os promotores que estão precisando hoje, eles não vão ficar conformados. Mas nós temos que ter um projeto de acordo com a arrecadação do Estado, das verbas do Ministério Público, para fazer os investimentos. Eu não me queixo do orçamento do Ministério Público, não. Perto do que foi e a forma que ele é tratada hoje é muito melhor. E vai haver concurso? Nós fizemos concurso agora para promotor de justiça, tomaram posse 44, abrimos também um novo concurso e estamos dando os posses aos oficiais que foram aprovados no concurso. O que eu vejo em matéria de administração pública? A terceirização será cada vez mais presente. Então, na atividade fim não tem jeito, mas na atividade meio tem. Então, o Ministério Público tem que investir em terceirização, nós dobramos o valor do nosso contrato, ainda assim está faltando gente. E estamos investindo em processos, sobretudo na informatização, na tecnologia nova. Quer dizer, o Ministério Público, quando eu assumi, estava em 26º lugar do país, hoje está dando palestra na Holanda, em Portugal, na Europa, sobre o que nós estamos fazendo aqui. Lindenberg? Olha, tem um assunto, doutor Jarbas, que é sempre recorrente, que é a questão, por exemplo, das mineradoras. Essa é uma questão, aliás, tem até uma expressão popular que diz aí, tira o pé da minha serra, que é a questão da Serra do Curral. Como é que o Ministério Público poderia intervir em casos assim? O Ministério Público já faz isso. E está tendo uma confusão também na sociedade. Nós vamos lançar uma campanha para esclarecer o trabalho do Ministério Público na mineração, porque Minas Gerais é um estado mineral, Minas de mineração. Historicamente é assim, né? Historicamente. Então, nós temos o passivo, que o Ministério Público tem enfrentado, inclusive citei o caso aqui do descomissionamento de barragens, que são bombas relógios que estão aí na população. Firmamos o acordo com a grande multinacional de 430 milhões para resolver a questão dos atingidos em Itatiaia, sul de Minas. Fizemos outro na comunidade de Esteira, em Mariana também, por conta da comunidade atingida, de 130 milhões, que até antecipando o futuro acordo de Mariana.
E o Ministério Público tem trabalhado do lado, sobretudo, dos atingidos. Agora, nós tivemos duas grandes tragédias no Estado, né, as maiores que nós tivemos notícia no mundo, as duas das maiores, então isso alerta que nós temos que estar presente. Fizemos um convênio com o governo do Reino Unido, que nos cedeu a melhor ferramenta de monitoramento de barragens que existe no mundo, que só o Ministério Público de Minas Gerais tem no Brasil. Então, nós acompanhamos online tudo o que acontece nas barragens hoje no Estado. Então, nós temos enfrentado esse assunto como deve ser, firmes, junto com os demais órgãos ambientais e com a cobrança devida. Agora, nós temos que buscar soluções. Não adianta eu entrar com uma ação e paralisar tudo e as empresas deixarem lá o passivo para a sociedade reparar, como era antes, sempre foi assim. Então, nós estamos firmes e rígidos em relação a isso. Agora, em relação à Serra do Curral, nós estamos do lado da população, é um patrimônio de Minas e do Brasil e de Belo Horizonte, e acho muito difícil conciliar novas atividades de mineração na Serra do Curral. Então, a nossa posição é de confrontar quando necessário, qualquer tipo de investida na Serra do Curral. Eu sei que há essa discussão aí hoje, mas os promotores nossos são especializados. Eu criei, quando eu voltei a Procurador-Geral, a Coordenadoria Estadual de Mineração. Tem um promotor de justiça e sua equipe exclusiva para mineração, porque nós precisávamos de uma pessoa que entendesse do processo da mineração para poder tomar as atitudes certas. E aí, muitas vezes, há uma incompreensão da população sobre esse papel do Ministério Público. Agora, a nossa posição será sempre desenvolvimento sustentável. Procurador, eu queria que você falasse rapidamente que o nosso bloco está chegando ao fim, mas o Ministério Público lançou neste ano um programa interno de combate ao racismo, que é o Sobretons. Esse é um problema na instituição? Como é que está sendo essa campanha? Essa campanha Sobretons vem enfrentar o racismo interno que existe na sociedade, está enraizada nela toda. Só que para nós termos o enfrentamento lá fora, nós temos que dar o exemplo aqui dentro. E eu criei, quando eu voltei, a Coordenadoria de Combate ao Racismo e todas as formas de discriminação. De lá para cá, nesses 2 anos e meio, a situação tomou outra proporção. Hoje, a sociedade está toda vigilante em relação ao racismo. Vide o caso do Vinícius Júnior, jogador de futebol. Então, nós estávamos no caminho certo. E hoje o Ministério Público conversa sempre no combate ao racismo. Agora, o racismo não é só contra as pessoas negras. Racismo é contra ciganos, contra judeus, contra tantas outras segmentos da nossa sociedade que são descriminalizados. Então, essa coordenadoria é uma das mais importantes que nós temos hoje dentro do Ministério Público. Está fazendo um trabalho de alargamento, de conhecimento, neste momento, buscando o enfrentamento externo. Mas esse começa aqui dentro. Nós não podemos permitir racismo nem misoginia dentro do Ministério Público. Ok, nós vamos para mais um breve intervalo. Voltamos já já com o TVMP Entrevista. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Hoje o convidado do TVMP Entrevista é o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, e eu tenho a companhia aqui hoje do meu colega jornalista Carlos Lindenberg. Bom, nós vamos falar agora sobre a atuação do MPMG na preservação do patrimônio, procurador. Com destinação de verbas, de indenizações obtidas em ações civis públicas e acordos judiciais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse anúncio para a restauração do Palácio da Liberdade. Também, quando eu fui procurador-geral lá em 2005, nós criamos com a parceria com o Ministério do Turismo, era então o ministro Valfredo Marisguia. Ele cedeu um recurso para nós criarmos um órgão estadual. Aqui em Minas Gerais concentra 60% do patrimônio barroco tombado do país. Então, nós tínhamos uma preocupação muito grande de ter uma atuação no estado inteiro. Criamos essa coordenação, cujos resultados estão aí.
trabalham com todos os órgãos relacionados à proteção do patrimônio cultural do Estado, dos municípios e do Brasil. Nesse período, nós detectamos que os nossos recursos recuperados, que estão com o Ministério Público nos seus fundos, nas suas ações, estavam muito difusos a sua aplicação. Então, o dinheiro hoje vem para o fundo, que é dinheiro do povo, não é dinheiro do Ministério Público, e os projetos são apresentados no fundo e também na plataforma Sementes. E esses recursos estão sendo destinados, uma boa parte dele, para a recuperação do patrimônio cultural do nosso país, para a manutenção do país, porque é mineiro, mas pertence ao país. E um deles será para o Palácio da Liberdade, que será destinado à restauração do Palácio da Liberdade, que está com muitos problemas lá. Para nós é muito bom, porque é o maior símbolo do Estado, né? Uma expressividade extraordinária, e nós vamos fazer agora a restauração junto com a Secretaria da Cultura e do IEFA, com os recursos que foram recuperados, não são recursos do Ministério Público, foram recursos que as nossas ações geraram e que são devolvidas para o Estado. E vamos também lançar um projeto com a Secretaria de Cultura de iluminação do patrimônio cultural tombado do Estado, que é uma forma de destacá-los. É um projeto que estava sendo preparado e que será contemplado com recursos dessas verbas que foram recuperadas do povo de Minas Gerais. O doutor Jarbas, explica um pouco melhor essa questão da restauração do Palácio da Liberdade. O governador Romeu Zema, ele destinou ali o Palácio das Mangabeiras, que é um palácio que tem uma história, inclusive, né? Ele destinou ali para Casa Abriu Cor, para eventos, né? coisas desse Agora, tipo. Parque da Cidade. Parque da Cidade, né? É o novo nome, né? Tá certo. Mas eu queria voltar ao assunto aí do Palácio da Liberdade. Como é que o senhor explicaria isso? O que pode ser feito no Palácio da Liberdade? O Palácio da Liberdade virou um museu, né? O governador não despacha lá. O governador Romeu Zema, o atual governador, prefere trabalhar no Palácio da Centro Administrativo, na cidade administrativa, no gabinete do governador, próximo aos secretários. E virou um museu. E hoje até está se discutindo se vão tirar as grades do palácio e abrir para a população, como era antes. Nós estamos agora destinando esse recurso porque o palácio está variado, tem goteiras, tem problema de forro, tem problema de piso, e nós vamos pegar o recurso recuperado, que é do povo, para destinar para o povo. Para nós é muito importante, porque é o maior símbolo de Minas Gerais. E tem uma outra novidade que nós estamos também agora chegando a ela, que é o Palacete Dantas. O Palacete Dantas é a casa que morou a família da mulher do governador Milton Campos, Sim. Do pai dela, Zé Dantas, engenheiro, que seria naquela época a melhor casa de Belo Horizonte, né? E abrigou a Secretaria de Cultura. O Ministério Público vai assumir o Palacete Dantas, a sua restauração, a sua manutenção, vai utilizar para eventos e abrir também para a sociedade, que ali seja um espaço democrático, sobretudo para jovens artistas de periferia, expor ali durante o ano a sua arte. Então, nós vamos abrir, restaurar, voltar para a sociedade, e o Ministério Público também vai utilizar para os seus eventos, né, para tudo aquilo que julgar necessário. Eu não vou transformar o Palacete Dantas no museu do Ministério Público. Será um espaço Hoje público. o imóvel pertence ao Ministério Público? Não, o imóvel pertence ao Estado. Continua sendo do Estado e parte do conjunto arquitetônico será doado da casa. para o Ministério Público, continuará. Agora nós vamos manter com os nossos recursos o Palacete Dantas e, como eu disse, dar múltiplas funções ao palácio lá para todo tipo de manifestação artística. Então a responsabilidade agora passa a ser do Ministério Público. E há essa possibilidade de tirar as grades realmente? Essa discussão está sendo feita pelo secretário Leônidas. Eu imagino que ele esteja medindo, nesse momento, a repercussão. Agora, seria um grande ganho se nós conseguirmos abrir o palácio e a população respeitar, né? Porque
vai integrar a praça. Tem isso também, né? Tem isso. Do respeito, né? Do respeito. Aí nós não sei se nós já chegamos a esse processo civilizatório a tal ponto de Quem não sabe chegar uma alguém campanha querer pichar educativa, o né? Palácio da Liberdade. Agora, lá vai ser restaurado, lá no fundo também há espaço de eventos, será bem democratizado o uso do palácio. Eu acho que isso é um caminho, sim. A Praça da Liberdade é do povo, então tem que estar aberto para a população usufruir. E aí o Palácio da Liberdade é o símbolo que nós temos maior, né? Que representa tanto a nossa história, um orgulho de todos nós. Procurador, isso faz parte da parceria que o Ministério Público tem feito com o governo do Estado, né? Nesse apoio de destinar verbas para ajudar, por exemplo, a equipar polícias e nessa da preservação do patrimônio, né? Eu queria falar mais sobre o relacionamento entre os poderes, né? Já que o Ministério Público faz parte do Poder Judiciário, como é que é o relacionamento com o Executivo, Legislativo? Em relação aos nossos fundos, são recursos recuperados que vão para o fundo. O que é bom? Porque tem uma organização no fundo, não fica uma coisa meio assim, espontânea. Tem uma organização. O fundo tem o conselho, que são compostos os conselhos com pessoas da sociedade, com representação da sociedade. Não é uma coisa do Ministério Público em si. E o governo apresenta muitos projetos. Então, reclamam muito que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros é que levam mais esses recursos, mas é porque eles são organizados. Lindenberg, outro dia até o próprio governador falou que tem ido muita coisa para o norte de Minas, nossa região. O que acontece? O norte de Minas descobriu, é verdade, descobriu mesmo que tem esses recursos aqui e está apresentando projetos bons para a região, como um aterro sanitário ali na região do norte de Minas, que vai contemplar 7 municípios, recursos recuperados de degradação ambiental que estão destinados para essas áreas. Para não falar que é norte de Minas, lá em Ribeirão Vermelho, perto de Lavras, recursos também recuperados vão restaurar a rotunda daquela cidade, que é um monumento belíssimo. Então, assim, esses recursos estão sendo encaminhados para o Estado, agora para a Pampulha. Então, esses recursos acabam sendo devolvidos para projetos interessantes que são discutidos no Conselho e aprovados. Em relação à relação com os poderes, o que precisa ter? O Ministério Público respeitar a autonomia e a independência dos poderes, saber o seu tamanho, fazer um autocontrole. Nós temos que fazer, os poderes têm que fazer o autocontrole, porque senão começa a ultrapassar o Rubicão. Então, o Ministério Público faz isso, de certa forma, agora, de forma mais inteligente. E nós temos um relacionamento muito bom com o governo do governador Romeu Zema. Eles respeitam o Ministério Público, eles têm apreço pelo Ministério Público. E nosso trato com eles é sem carta debaixo da manga. Do Ministério Público nunca terá carta debaixo da manga. Eu não fico escondendo processo embaixo da manga para colocar em mesa de negociação. O que é, o que não é, não é. Em relação ao Poder Legislativo, nosso relacionamento hoje é ótimo, do ponto de eu não precisar sequer receber uma pessoa. Tempos atrás, eu recebia verdadeiros achaques, né? Hoje não precisa disso. Se vê uma modernização das práticas, embora essa divisão ideológica, eles todos conversam conosco, sobretudo. E com o Poder Judiciário, é nosso irmão mais velho, é a mãe de toda a justiça. Então, nós temos que ter um apreço enorme ao Poder Judiciário e nosso relacionamento melhorou a tal ponto que tem influenciado nos processos. Antes, o tribunal retia muitos nossos recursos e hoje estão indo para Brasília. Por quê? Nós passamos a recorrer do que interessa. Nós temos hoje uma estrutura, um processo para recurso. Não é um recurso simples porque perdi, é um recurso da causa. E isso redundou num acordo lá no STJ para essas matérias serem distinguidas por nós e trabalharmos junto ao STJ para irem para as turmas e as sessões para serem julgados. Então, é uma evolução muito grande. Nós estamos num patamar hoje muito positivo, talvez até, Lindenberg, por isso as fake news, às vezes, para tirar a credibilidade do procurador-geral. Mas, como nós somos do norte de Minas, somos sertanejos, nós não vergamos. Doutor Jarbas, olha só, o senhor hoje está na relação dos poderes, não só com o governador Romeu Zema, mas também com o Tadeuzinho. O Tadeuzinho é o presidente da Assembleia Legislativa,
e aliás assumiu agora recentemente, há pouco tempo, a chefia do governo do Estado. Essa relação com o Tadeuzinho tem facilitado o andamento das coisas ou não? Sim, o deputado Tadeuzinho, se fosse assim, se eu pudesse definir, é aquele moço para casar com sua filha. É um sujeito distinto, né? Bem criado, um sujeito de bom relacionamento, tanto é que foi candidato único na Assembleia Legislativa com a idade que ele tem. Então, é um sujeito de uma nova geração, de outra cabeça, né? E não está enraizado as coisas antigas, aquelas coisas de UDN, PSD, aquela coisa toda. Então, o relacionamento é ótimo. Com a deputada Leninha, que é a vice, também do mesmo modo, nós somos todos da mesma cidade. Aí teve um período aqui que o Tadeuzinho assumiu o governo do Estado, a Leninha assumiu a presidência da Assembleia, eu estava aqui, aí nós sentamos juntos e brincamos, como que nós vamos conquistar agora o Tribunal de Justiça? O norte de Minas, felizmente, está dando valor ao próprio norte de Minas. E também é importante, e o Ministério Público está acompanhando, muitas vezes as notícias estão divulgadas de forma equivocada, o desenvolvimento que está chegando para a nossa região. As empresas de energia de fotovoltaica, as maiores do mundo, estão indo para lá. Investimentos de 12 bilhões de reais. E nós estamos com a equipe estudando agora, porque esse boom parece um ciclo virtuoso, mas pode deixar consequências. Para onde que essas placas vão depois, quando elas forem trocadas? O solo, qual o resultado daquelas placas, aquelas fazendas de placa de energia fotovoltaica? Como vai ficar o nosso solo depois? Outro, empreendimento chinês de mineração na região de Gromogol. Todo mundo está dizendo aí que nós estamos lenientes com isso? Não, pelo contrário, a empresa está fazendo o processo e nós estamos acompanhando passo a passo. Ela só será instalada se tiver tudo de acordo, que a população atingida tiver sido atendida, para que o empreendimento venha também com respeito aos recursos hídricos que são de todas as comunidades. Então, o norte de Minas agora também está tendo esse boom econômico. Nós temos lá a maior universidade estadual, que é a Unimontes, de um capital técnico excelente. A Janaúba já está com várias universidades lá, faculdades lá. Então, nós temos hoje condições de atender essa demanda, o norte. E o Ministério Público está presente. Nós vamos agora enfrentar 40 empreendimentos maiores que estão chegando no norte de Minas, inclusive em agronegócio. A região do outro lado do rio da minha cidade de São Francisco está chegando uma empresa que comprou praticamente tudo lá. Então, nós vamos acompanhar, queremos o desenvolvimento da região, mas com essa premissa, desenvolvimento com sustentabilidade. E nossas equipes lá em Montes Claros, nós reforçamos, inclusive, agora criamos a primeira unidade de combate ao crime e à corrupção no interior, em Montes Claros. Então, nós temos que ficar atentos a esse desenvolvimento para que ele não chegue de qualquer jeito. Lindenberg estava comentando sobre a exploração do lítio, né, antes do programa começar. É verdade. Há uma situação nova que está surgindo agora, que é com relação ao lítio, ali no Vale do Jequitinhonha. Como é que o Ministério Público pode encarar essa situação? A CEO da empresa esteve aqui comigo, já tem falado com os colegas do Ministério Público, é uma mineração. O lítio é mineração, chamado Vale do Lítio, né? Que estão denominando lá. Essa empresa ela veio aqui, me expôs como é o formato que eles estão utilizando lá, muito interessante. Agora, eu também estive na região com os atingidos e havia também muitas reclamações. Então, as nossas equipes sociais estão lá e as do meio ambiente também acompanhando. O que acontece? Nós lá da região mais pobre, eu também sou, meu avô é de Araçuaí, minha avó é de Salinas, então eu também sou do Vale do Jequitinhonha. Nós sempre queríamos desenvolvimento, né? Nós temos lá o subemprego, fome, desnutrição e tudo mais, falta d'água. Então, nós precisamos conciliar. Agora, não podemos ficar contra o desenvolvimento, porque tudo que a região mais pobre pediu foi desenvolvimento. Agora, o desenvolvimento vem e fica todo mundo contra. Então, nós temos que, por isso que é preciso o Ministério Público estar ali junto com o Estado para achar o melhor formato. Agora, não pode ser uma mineração de qualquer maneira. Pelo que ela me disse, eles estão investindo nos modos de fazer das pessoas lá, por exemplo, para que elas trabalhem no que elas faziam a vida inteira,
quem vai perder algum espaço com a chegada do Vale do Lítio. E também muitas pessoas que trabalhavam em canaviais, por exemplo, em São Paulo, estão voltando para a região. Então, lá vai ter uma modificação muito grande da sociedade. Agora, nós precisamos conciliar. Se não tiver jeito, nós vamos ficar do lado do meio ambiente dos atingidos. E nesse sentido, a harmonia com o Executivo e o Legislativo ajudam para compor essa situação? Olha, tem que ser duas coisas. O Ministério Público não pode ser envolvido em questões políticas. A gente sabe, a sociedade é assim. Muitas vezes querem utilizar o Ministério Público para questões políticas e não vão utilizar. Na campanha eleitoral de governador, tentaram utilizar o Ministério Público aqui, não utilizou. O Ministério Público só ia lidar com situações que estivessem ocorrendo, nada do passado em momento eleitoral. Então, nós precisamos de sempre estar conversando com o Poder Executivo, que também tem suas boas intenções, tem suas ideias. E foi muito interessante um assunto que vai acontecer agora, que é a questão do Rodanel. Eu conversei com o governador, eu conversamos, o governador me disse o seguinte: nós queremos fazer da forma mais certa. O que o Ministério Público entender que está equivocado, nós vamos corrigir. Agora que vai começar o licenciamento. As pessoas queriam antecipar a discussão para um período anterior de concepção. De concepção é o governo que decide. Agora, a execução nós temos que acompanhar e o Ministério Público vai acompanhar. Queremos que ocorra o Rodanel? Todo mundo quer. Agora tem que ser com respeito ao meio ambiente e às pessoas. Então, nós estamos conversando sobre isso e vamos ter esse processo agora. Agora, a relação boa com os governantes, ela é fundamental para que cada processo não se torne uma guerra. Procurador, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no estúdio da TVMP. Carlos Lindenberg, obrigada pela sua companhia aqui nessa entrevista. É sempre um prazer estar conversando com o Dr. Jabas, né? Obrigada. E a você que esteve nos assistindo, continue ligado na TVMP. A gente volta em breve.